Misa era uma jovem que veio do interiorzão do Brasil. Cresceu sem amor. A mãe Fausta batia muito em Misa. A pancada era sinal da proximidade com a mãe. O pai, bêbado, se achegava a ela e começava a lhe levantar a roupa. A mãe tirava a garota de perto e o casal iniciava mais uma briga. Um dia seu pai morreu e o padrasto, que a mãe arrumou, a importunava. E Fausta mandou que Misa fosse embora. Quando ficou mocinha e pegou o corpo, o primeiro que lhe tocou, ela se encantou e veio a gravidez. O rapaz lhe disse rindo sarcasticamente: "Você deve estar ficando louca? Eu nunca transei com um bagulho desses, não? Ora, puta igual você, deve dar para qualquer um." Misa não teve ninguém para lhe ajudar e todos a recriminaram. Sua mãe esbravejou: "Eu sempre soube que você não ia dar em nada de bom. Vire-se!" Ela não chorou, porém sofreu muito. Trabalhava como empregada doméstica. Sua patroa soube que ela estava grávida e engambelou a infeliz, fazendo-a assinar uns papéis. No outro dia, a colocou na rua. Ainda foi trabalhar numa outra casa por uns meses, escondendo sempre a barriga. Porém, quando a outra empregadora descobriu, colocou-a na rua imediatamente. Foi então trabalhar na limpeza de um bar, de madrugada, até o dia de seu filho nascer. Ele veio ao mundo numa maternidade pública de péssimo atendimento e ninguém foi vê-la. Saiu de lá sem ter para onde ir. O certo é que nada foi fácil nem bom. Arrumou uma mulher para ficar com seu filho durante o dia. Seu irmão lhe arrumou um lugar para trabalhar e lá foi ela. O dinheiro que sobrava mal dava para os dois se alimentarem. Na maternidade, uma moça toda bonita e arrumada, parecia uma artista de televisão, lhe ensinou a tomar pílulas anticoncepcionais e a usar camisinha. Depois de alguns meses, ela conheceu outro rapaz. Depois de um dia de descuido, veio outra gravidez. Quando ela lhe contou, a resposta foi semelhante à do pai do primeiro filho. O mundo desabou em sua cabeça, da mesma maneira, e todos repetiram a cena. Ela sofreu muito e não chorou. Tudo igual ao primeiro parto, só que agora, em vez de um, deixava dois na tal mulher e saía para trabalhar. Ela não gostava de ser mãe, não os desejou e vieram sem que ela os quisesse. Ela não gostava de jeito nenhum. Uma moça da maternidade encaixou-a num programa de prevenção à maternidade e colocaram um troço dentro de sua barriga. Conseguiu ficar uns anos sem ter filhos e teve vários homens. Todos a trataram como um corpo a ser usado, sem escrúpulos. Faziam com ela todo tipo de sexo. Ela passou a se achar escolada e sabida, pegava revista de pornografia e imaginava a luxúria como sexo normal, assim de mão em mão. A cada homem ela fantasiava um grande amor. Seu parâmetro eram as novelas da televisão, imaginando-se na pele das personagens boazinhas e glamourosamente bonitas. Imaginava-se beijando e fazendo amor com artistas sensuais. Ela não gostava das patroas, porém as bajulava falsamente. Quando recebia uma censura justa ou injusta, se desculpava sem sentimentos, nem sinceridade. Por trás fazia tudo o que podia de mal, sem que elas percebessem. E não sentia nada por isso. Ela teve más patroas, entretanto teve boas também, aquelas que lhe faziam o bem. Ela não conseguia absorver e abusava delas. Adorava sair à noite para a balada. Numa dessas noitadas, totalmente bêbada, transou com um sujeito totalmente drogado. E como Deus fez o sexo para nascerem crianças, aconteceu que ficou novamente grávida. Dessa vez, ela se desesperou, xingou, berrou, dizem até que tomou remédio para abortar e não conseguiu pagar para tirar a criança. Ela não conseguiu o dinheiro. Dessa vez, ela disse que era produção independente, como uma artista loira, muito famosa, que ela gostava demais, dizia: o certo é que a gestação foi bem mais difícil. Tinha dores, teve infecção vaginal. Ela não conseguia trabalhar como das outras vezes. A família deu o mínimo e reclamava o máximo. Com tudo isso, ela e os filhos passaram muita fome e ficaram muito magros. O parto foi um drama. Ela até queria dar o
a criança para alguém, mas o coitadinho era tão magrinho e feinho que ela não conseguiu. Foi nesse caos financeiro e social, aliado a uma saúde precária, que o tal irmão lhe anunciou que tinha um emprego ótimo. Era para ser babá. Ela disse: eu não gosto de cuidar de crianças de madame, nem dos meus eu cuido. Uma porcaria igual a você, arruma um empregão desses e ainda põe defeito, sua imprestável. A mãe disse palavrões e xingamentos. Não tinha nem saúde, nem vontade do emprego. Porém, ela foi obrigada a pegá-lo, não tinha outra saída. Acordava de madrugada, arrastava os filhos e aos trancos e os levava para uma mulher com os olhos esbugalhados. Pegava 2 ou 3 ônibus e chegava à casa da madame. Uma casa bonita, com tudo o que se pode ter e querer. Os patrões iam malhar, caminhar para ficarem cada vez melhores. Ela tinha que fazer o desjejum e cuidar da criança. O homem não devia trabalhar muito não. Ele ficava pela manhã no computador e à tarde ele saía. A mulher enrolava, almoçava e dizia que ia dar aula. Ainda havia as 2 sogras que se digladiavam pelo pretenso amor ao neto. Uma comprava um presente, a outra fazia questão de ultrapassar e assim iam acelerando cada vez mais. Os sogros acompanhavam cada uma das 2 partes. Esse exagero irritava profundamente Misa. Ela nunca teve nada, nenhum apoio de ninguém. E essa babaca com tudo isso? Ainda tinha um patrão. Ai, que homem gostoso! Apesar dela se insinuar a ele, contudo, ele não dava a mínima brecha para ela. E ela pensava: eu sei como transar com um homem desses. O patrão adorava sair com a esposa e dava-lhe roupas e presentes. A patroa era tão descuidada que deixava etiquetas no chão e Misa via os preços absurdamente caros, além de se vangloriar do preço exagerado que pagava pelo que comprava. Muitas vezes era mais que o seu salário. Os brinquedos também acompanhavam o absurdo que gastavam. É comum as domésticas terem inveja ou admiração pelas patroas. Como Misa não nutria bons sentimentos pela metida, só sobrava o negativismo da inveja. No final de semana, ela estava muito cansada, aí vinham os filhos querendo brincar e brigando quem chegava mais perto dela. Ela se irritava e era um horror. Gostava era de bater neles e deixava os filhos trancados para gandaiar. Os vizinhos, a família e a mãe a reprovavam e a xingavam muito. O filho mais velho lhe disse que a tal mulher do olho esbugalhado não dava comida para eles, por isso eles estavam tão magros. E ainda batia muito, mas muito neles. O bater ela não achou tão ruim, entretanto a fome deles machucou ela demais. Na segunda-feira, ao voltar para a labuta, o pai da chata adoeceu e a esposa teve que cuidar dele no hospital. Misa teve que cuidar da criança. Achou isso horrível. Entretanto, como era seu costume, disse que adorava ser babá. A patroa tirou-lhe quase todo o serviço e a deixou para brincar com a criança. Achava o reizinho, como era chamado, insuportável. Dava-lhe uma sensação desagradável, porém mentia como estava acostumada. Quando pequenininho, estava sozinho com ela, fazia-lhe caretas, ele a chamava, ela fingia que não escutava. Ele foi tão mimado e protegido que não soube como criar defesas. Como o ódio dentro dela crescia a todo dia e a cada final de semana, as coisas começaram a piorar. No começo, ela o xingava de tudo que fora xingada. Depois, eram pequenas humilhações a que ela o submetia. E se seguiam as agressões físicas, obrigava-o a pedir desculpa se ele se mexesse. Na verdade, queria que pedisse desculpa de todo o mal que sofreu na vida. Até luxúrias ela o submeteu. O interessante é que ela não entendia o grande mal que estava causando. A criança começou a ficar doente para não desgrudar da mãe. Como essa tinha obrigações e saía, ele ficou agressivo e cada dia pior. O pai então instalou uma câmera para ver o que estava acontecendo e filmou todo o horror da criança.
Daí foi um escândalo. O pai entrou, foi ao computador, voltou e pegou a criança. Uma hora depois, a casa estava cheia, com polícia e repórteres de jornal, rádio e televisão. Diziam-na um monstro. No início, ela nem imaginou ser com ela. Até curtiu quando a máquina da televisão quis filmá-la. Entretanto, o patrão estava furioso com ela. Todos a acusavam. Aos poucos, ela começou a entender que seria presa. Apesar de nunca imaginar que suas atitudes com a criança seriam taxadas de criminosa. No começo, negou tudo. Negou pela confusão instalada, pois não se arrependera e não considerava seus atos errados. Já não queria tanta câmera em cima dela, tampava o rosto. Não pensou nos filhos soltos no mundo, pensou nos xingos da mãe. Quando saiu da casa da patroa para entrar no camburão policial, os vizinhos e a pequena multidão aglomerada gritavam contra ela. Teve medo de ser linchada. A patroa mimada, chorando com o filho no colo, dando entrevista para muitos jornalistas que se acotovelavam entre si. Todos a paparicar a chata. A cabeça de Misa estava a mil e ela não entendia direito o que estava acontecendo. Porém, os xingos a ela e os mimos a madame irritou-a profundamente. Uma força descomunal veio de dentro dela, conseguiu se desvencilhar um pouco e cuspiu em direção à antiga patroa. A mãe da criança desmaiou. Foi quando os policiais começaram a esmurrar a má babá. A mídia e as pessoas dali os incentivavam. Ela chegou à delegacia debaixo de uma blusa, pois estava com o rosto deformado e com várias fraturas. O médico, pai de um menino que atendeu, com revolta disse: "Não sei como conseguiu não ter morrido. Também se morresse, não seria um grande mal." Durante várias semanas, o assunto da tarada que batia em criancinhas alimentou a imprensa, aquela de baixo nível. Na cadeia, ela teve de ficar longe das outras. Sua vida conseguiu ficar bem pior. Algum tempo depois, ela morreu queimada numa rebelião da penitenciária. E seus filhos ficaram soltos no mundo.